Esse ano já estou participando aqui da terceira regional, mas me lembro muito bem do desafio do ano passado, né? Eu fiz um comentário muito parecido. Para mim, esse desafio tem um gostinho especial por ser cana, que foi com que eu trabalhei no meu doutorado. E se eu ver o que aconteceu nessa dimensão biológica, do que eu fiz há alguns anos atrás e do que eu assisti hoje aqui no desafio, um progresso imenso. Eu fico muito feliz com isso. Aí eu me coloco aqui como um aluno. Tive a chance de aprender muita coisa sobre cana, sobre manejo e ficar de fato impressionado das possibilidades que o manejo biológico traz para a cultura da cana. Se eu fosse numerar aqui, né, tomar o conjunto do que foi apresentado e ver o efeito do que o manejo biológico fez para a cultura, a gente teve aqui efeito de melhora na química, na fertilidade do solo, a gente teve aumento da resposta enzimática do componente microbiano do solo, a gente teve aqui a modulação da fisiologia da planta, tornando a planta mais eficiente. A gente teve aqui o sinergismo com o nitrospirilum como inoculante e o impacto na morfologia das folhas, impacto na concentração de nutriente nas folhas. Os trabalhos mostraram impacto na morfologia do sistema radicular, aumento na produtividade e, finalmente, aumento na tonelada de açúcar por hectare. O que mais vocês querem? O que mais a gente precisa? Tendo esse impacto em todas essas dimensões no sistema de produção. E a minha mensagem final é tentar, de alguma forma, deixar vocês bem confortáveis com o uso do termo microbioma. Eu sei que, tradicionalmente, a gente sempre fala da microbiota do solo, é um consenso geral de que os micro-organismos desempenham um papel importante, mas a gente está fazendo uma transição aqui de dizer quem está lá, que são os componentes, a microbiota, para o que eles estão fazendo. Então, é isso que carrega o termo microbioma. Quem está lá e o que eles estão fazendo. Então, todas as apresentações que nós tivemos hoje aqui mostrou o potencial dos serviços que o microbioma oferece para a cultura. Como o Rafael falou, a gente já fez uma avaliação preliminar e eu desejo boa sorte a todos na discussão e também na avaliação. Então, parabéns especialmente aqui para cada um que apresentou e conduziu o trabalho e que contribui para a gente avançar nessa temática e entender como a gente pode explorar melhor essa dimensão biológica do solo e trazer benefícios para a produção e, especialmente, o que alguns destacaram aqui, trazer esse viés de sustentabilidade para o sistema de produção. Então, em algum momento, eu volto aqui durante a discussão. Quando a gente fala do microbioma, que carrega uma complexidade enorme de micro-organismos, de metabólitos e tudo mais que a gente inclui no sistema, é uma visão diferente de quando a gente usa um inoculante. Quando a gente usa um inóculo, o que a gente quer? A gente quer colocar ele no sistema para ele se manter no sistema e causar o efeito que a gente espera. Quando a gente fala de microbioma, a visão é um pouco diferente. A gente entra com uma comunidade complexa que interage com o que já tem no solo e transforma isso numa outra coisa. Não é a visão matemática do inoculante. Mais a planta dá o inoculante. Não, é uma complexidade que interage com o que está no solo e resulta em uma coisa diferente, que às vezes a gente não consegue nem predizer. É uma pergunta interessante e a gente tem testado isso. Ver como que essa manipulação da dimensão biológica no solo acontece em solos com um gradiente de diversidade, tanto do ponto de vista de manipulação do microbioma, quanto do ponto de vista da introdução de isolados específicos, de inoculantes específicos. Quando a gente coloca um inoculante que encontra um solo, uma rizosfera mais diversa, ele se estabelece melhor ou pior do que quando ele encontra um solo pobre do ponto de vista microbiológico. A gente sabe como as doenças funcionam. Se o solo está desequilibrado e tem uma diversidade baixa, uma diversidade microbiana baixa, o patógeno ele se dá melhor e ele consegue invadir mais facilmente o sistema radicular e causar infecção na planta.
Mas, no geral, o que a gente tende a pensar é justamente como o Fernando falou. Então, a gente fez lá uma análise da biofábrica, isso foi introduzido no solo. Então, dependendo do que está no solo, existe uma interação com os componentes do que foi introduzido, tanto do ponto de vista dos micro-organismos quanto dos metabólitos, e isso resulta numa outra conformação.